Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 14 de maio de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. E, gente, eu acho que pela primeira vez, ou pelo menos em muito tempo, eu só vou trazer boas notícias hoje. Os números estão bastante positivos e finalmente eu acho que a gente vai conseguir um dia bom falar só coisa boa aqui para vocês. Mas enfim, para começar, represamento. Já faz várias semanas que a gente não tem represamento em Porto Alegre, então essa é a primeira boa notícia. Represamento de uma semana ficou aqui em 555 casos e sempre aqui nos últimos 3, 4 dias. Represamento de 2 semanas quase inexistente, 25 casos, então bem razoável, muito bom inclusive a falta de represamento que a gente está observando em Porto Alegre. Já faz muito tempo que a gente observa um represamento muito baixo nos dados de Porto Alegre, ou seja, a gente está conseguindo sempre ver a pandemia em tempo real. Então, aqui é a primeira boa notícia que a gente tem para trazer hoje. Então, agora, a nossa curva, a gente está confirmando hoje 143.446 casos oficialmente, vai fazer um ajustezinho aqui no mesmo nível do represamento que a gente tem visto, para supor que a gente chegou a 144.005 casos hoje no dia 13 de maio. Então, a segunda boa notícia é essa. Observa bem que aqui, nessas últimas semanas, a gente saiu aqui do dia 15 de abril com 139 mil casos e agora no dia 13 de maio, ou seja, praticamente um mês depois, a gente não tem nem 5 mil casos a mais. Lembrando que já tiveram semanas que a gente registrou 7 mil casos aqui em Porto Alegre, acima de 7 mil, 8 mil casos em uma mesma semana. Então, se a gente pegar os avanços semanais, a gente vê que a situação está muito melhor do que já foi. Olha só, a gente pega aqui as últimas 9 semanas, teve um dia aqui no dia 15 de março que a gente registrou 1.300 novos casos em um único dia. E agora já fazem 3 semanas que a gente registrou menos do que a gente registrou nesse dia, no dia 15 de março. E as médias semanais, então, diminuindo. Claro, agora deu uma estabilizada aqui nesse patamar de 150 casos por dia, mas enfim, deu uma boa diminuída. Já fazem 4 semanas que a gente está com menos de 200 ou menos, né? 200 ou menos casos por dia em média. E se a gente pegar a série histórica, pessoal, olha esse gráfico, gente. Esse gráfico aqui, pessoal, quando eu fiz, agora de tarde, eu parei tudo, eu me emocionei, eu fiquei muito feliz com esse gráfico, porque diferente do Rio Grande do Sul, que não está conseguindo baixar os mínimos, a gente hoje em Porto Alegre está com uma média inferior aos mínimos dos nossos períodos de aceleração. O que é para mim onda? Onda para mim é uma coisa muito difícil. Na minha cabeça, a gente tem uma onda que foi 2020 inteiro. Para mim não tem muito claramente aqui uma diminuição para dizer que esse pedacinho aqui foi uma onda e aqui já foi uma segunda onda e aqui é uma terceira. Mas a gente tem 3 períodos de aceleração. Um período de aceleração até aqui, 19 de agosto. Aí outro período de aceleração aqui de 13 de outubro até 4 de dezembro. E um terceiro período de aceleração aqui de 2 de fevereiro até 2 de março. Então a gente tem esses 3 períodos de aceleração aqui. E agora, entre esses períodos de aceleração, a gente tem os mínimos. E a gente vê que no dia 13 de outubro a gente chegou a uma média de 257 casos por dia e não conseguiu baixar disso. No dia 2 de fevereiro a gente chegou numa média de 272 casos por dia e não conseguiu baixar disso. Mas agora a gente já conseguiu baixar desses 2 números. A gente está aqui no dia 13 de maio de 2021 com uma média de 155 casos por dia. Se baixar mais um pouquinho, a gente chega na metade desse mínimo aqui. Eu tô muito feliz, pessoal. Eu realmente tô muito feliz. E fora que essa onda, por ser mais alta, por ter sido muito mais alta, era meio era meio que de se esperar que a gente não baixasse tanto. Que a gente chegasse aqui nos 300 casos, 400 casos. Não estaria surpreso se a gente estivesse mais ou menos aqui nessa região hoje.
mas a gente está muito abaixo. A gente está registrando uma média de 155 casos por dia. É 1/8 do que a gente registrava no auge, que foi no dia 2 de março, mais de quase 1.150 casos por dia. Essa queda aqui, pessoal, eu tô muito feliz. Eu não tenho outra coisa para dizer. E confiando nos dados de Porto Alegre, porque parece que tá dando para confiar, isso daqui é uma notícia assim, é espetacular. Essa notícia aqui é espetacular. Eu não me lembro de em algum outro momento ter visto um gráfico nesse mais de 200 vídeos de pandemia que eu já fiz aqui no canal. Eu não me lembro de ter visto um gráfico que tenha me deixado tão feliz e um pouquinho de esperança no coração, gente, bem sinceramente. No Brasil, pessoal, a coisa ainda tá muito séria. A nível nacional, tá ruim ainda a situação. Amanhã tem vídeo do Brasil e vamos ver se... Semana passada tava ruim, essa semana vamos ver se dá uma pequena melhorada. Mas só que, falando para a população de Porto Alegre, a minha cidade, aqui a situação tá melhor. Então, eu tô muito feliz hoje. E tô muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Para mim, essa questão aqui é o principal do canal. É também conseguir trazer boas notícias quando elas existem, tá, pessoal? Mas enfim, eu não consigo parar de olhar esse gráfico, né? Coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos seguir adiante. Não tem muito mais o que falar depois disso, né? A gente tá com 4.133 casos ativos. Deu uma aumentada de ontem para hoje, mas da semana passada diminuiu. E ontem foi um dia que, pela primeira vez também em 6 meses, a gente baixou de 4.000 casos ativos. Então, tomara que semana que vem eu chegue aqui na sexta-feira e diga: estamos com menos de 4.000 casos ativos. 4.000 casos ativos, para mim, é um marco que a gente tem que meio que indica uma menor circulação viral também. Fora casos ativos, óbitos, claro, enquanto tiver óbitos em Porto Alegre por causa da Covid-19, é ruim. Mas só que essa semana a gente teve menos óbitos do que nas semanas anteriores. A taxa de letalidade deu ainda uma aumentada, mas só que eu acho que é mais porque os casos estão diminuindo muito e os óbitos demoram um pouco mais para começar a diminuir. Mas se a gente olhar aqui os novos óbitos por semana, a gente vê que está tendo uma tendência bem forte de decrescimento, embora nessa última semana tenha dado um soluço, né? A gente teve 83 óbitos numa semana, depois 86, mas nessa semana, por enquanto, a gente tem 38 óbitos e na semana passada a gente tinha confirmado na sexta-feira 64 óbitos nos últimos 7 dias, ou seja, eu tô com uma expectativa que quando os dados dessa semana aqui consolidem abaixo de 80 óbitos. Provavelmente vai consolidar aqui na faixa de 60, 70 óbitos nessa semana agora que passou, ou seja, vai ter tido uma diminuição considerável dos óbitos da semana anterior para essa semana. Então até isso eu tô achando que é uma boa notícia. E agora, situação das UTIs, de novo a gente está com um aumento no número de vagas, 155 vagas nas UTIs, só 33 pacientes na fila. Lembrando que é normal ter fila para UTIs, em particular tem hospitais que a pessoa já está internada ali, não pode fazer a remoção, tem questão de leito público, leito privado, e é engraçado porque os hospitais mais lotados não são os públicos. Os hospitais mais lotados em Porto Alegre são exatamente os privados, pessoal. E a gente está aqui com menos de 400 pacientes Covid e considerando os pacientes suspeitos, a gente passa um pouquinho de 400, está com 408 pacientes Covid-19. Então a gente está vendo aqui que as UTIs têm reduzido bastante e consistentemente. E se a gente for olhar a série histórica das médias de pacientes em UTIs, a gente vê também que está dando uma boa diminuída. Não está ainda no mesmo nível do número de casos, porque a gente ainda não baixou dos valores aqui de novembro, que a gente tinha em média. Isso daqui eu estou fazendo a média dos últimos 7 dias, a média móvel, né? Porque o gráfico fica mais bonitinho, fica mais suave, né, gente? Então a média a gente está com 395 pacientes em UTIs
entre suspeitos e confirmados nos últimos 7 dias, e ainda não é uma média tão baixa quanto 209 pacientes em UTIs, que era o que a gente atingiu aqui em novembro do ano passado. Mas enfim, a gente está vendo que teve um crescimento muito forte e está tendo um decrescimento razoável também. Ele não é tão rápido quanto o crescimento, até porque aqui houve o colapso, e quando tem colapso a gente gerou uma fila de pessoas sem atendimento e que estão sendo atendidas meio que depois, né? Então a gente está tendo um decrescimento mais lento, mas só que está tendo um decrescimento e é um decrescimento consistente, ainda mais quando a gente olha aqui as médias móveis. Então também é uma boa notícia. E agora, pessoal, quem é o culpado de tantas boas notícias? É aqui, ó, é a vacinação, pessoal. A vacinação de Porto Alegre, nós somos assim a capital que mais vacinou pessoas no Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado que proporcionalmente a sua população mais vacinou pessoas. E Porto Alegre tá vacinando muito. Observe isso daqui, gente. Quando eu vi esse númerozinho aqui, eu fiquei feliz hoje. 41% da população vacinável. Tu pega todas as pessoas com 18 anos ou mais em Porto Alegre, isso dá esse número aqui, 1.103.717. E dessas pessoas, 456 mil já tomaram pelo menos uma dose da vacina. É 41% dessas pessoas. Isso daqui é muito bom, gente. Isso daqui é muito bom. Eu tô, assim, ó, vibrando, porque imagina, a gente começou em janeiro. Agora a gente está em maio, né? Então são o quê? 4 meses. Em 4 meses, 41% das pessoas já tomaram vacina. Então, de repente, nos próximos 4 meses, a gente chega a 80% das pessoas maiores de 18 anos. Então, em setembro, se a gente estiver em setembro com 900 mil pessoas vacinadas, e vai ser mais, eu quero mais. Se a gente chegar em setembro com 900 mil pessoas vacinadas aqui em Porto Alegre, eu ficaria muito feliz, e vocês já estão vendo o impacto que isso está tendo nos óbitos e nos casos. E aqui a segunda dose, 20% da população vacinável já tomou até a segunda dose, gente. E a gente sabe, tem muita gente com a segunda dose atrasada, né, por causa do gargalo de produção lá no Butantan, que não está conseguindo mais fabricar tanta quantidade. Aliás, se não me engano, hoje parou completamente, então nas próximas semanas não vai vir dose nova da Coronavac. Aqui, então vamos lá, hoje a gente teve uma notícia que não era boa, uma notícia ruim, né, que pelo menos por algumas semanas eu acho que não vai vir mais dose da Coronavac. Então a gente vai usar as doses que tem aí para a população que precisa dessa segunda dose, que está atrasada, mas depois vai demorar um pouco mais. Mas enfim, tá vindo vacina da Pfizer. Hoje a gente preencheu um novo contrato, né, federalmente, a nível nacional, para mais 100 milhões de doses da Pfizer até o fim do ano, entre setembro e dezembro, mas enfim, já é uma coisa muito boa. E, sei lá, a vacina tá legal, eu tô gostando da quantidade de vacinas em Porto Alegre. Podia ser mais? Claro que podia ser mais, né? Sempre pode ser mais pessoas vacinadas. Gente vacinada nunca é demais, isso eu tenho certeza. Mas enfim. Então aqui a gente tem os dados de Porto Alegre. Essa semana a gente recebeu 55 mil novas doses e aplicou 56 mil novas doses. E a gente tem aqui 163 mil doses ainda não aplicadas. Imagina só, isso daqui dá para mais 80 mil pessoas. Eu acredito que a maior parte dessas doses restantes seja da AstraZeneca e da Pfizer, mas enfim, dá para vacinar mais gente. A gente vai conseguir pelas próximas semanas continuar vacinando e aumentando esse número. Imagina, daqui a 2 semanas a gente com certeza vai estar em 600 mil. Vamos lá, 600 mil daqui a 2 semanas. Eu acho que eu estou exagerando um pouquinho, mas vamos torcer por isso. E mesmo a testagem, pessoal, mesmo a testagem de Porto Alegre eu não vou conseguir falar mal, porque a gente atingiu uma taxa de positividade abaixo de 15%. Nunca tinha conseguido uma taxa de positividade abaixo de 15%. Eu tô falando de memória, talvez já tivesse, mas só que eu me lembro, não tinha conseguido Porto Alegre abaixo de 15% de taxa de positividade do PCR. Foi poucos testes, 6.150. A gente sabe que poderia ter feito 14 mil, mas com uma taxa de positividade dessa eu não consigo nem reclamar que foram poucos testes, porque
15% já é uma taxa de positividade bem razoável para a gente ter o controle viral. Bem, gente, essa semana era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, se cuida e até a próxima.